E a 10 minutinhos das 4 da tarde regressamos com o nosso programa Consultório de hoje, tarde de quinta-feira. Junte-se a nós também. Mais à frente voltamos ao encontro de todas as suas questões direcionadas à gastroenterologia. Portanto, até lá, 225083297, endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, ou também pode utilizar o nosso WhatsApp 963 143 663. Vamos agora falar sobre os cuidados essenciais perante a nova vaga de calor que está aí, portanto, a chegar à Europa e também aqui, portanto, a Portugal. Está connosco a doutora Daniela Alves, médica de medicina interna. Muito obrigada, Sra. Doutora, por juntar-se a nós, por juntar-se aqui ao consultório. Portanto, Portugal está a preparar-se para esta nova vaga de calor, com temperaturas que podem atingir os 45 graus em algumas zonas do país. Quais são os principais riscos que este calor extremo pode representar para a nossa saúde? Então, nós quando a temperatura aumenta, o nosso corpo tende a arranjar mecanismos para equilibrar a temperatura. E, portanto, quando esses mecanismos vão além da capacidade do corpo, é aí que surgem os principais riscos. Os principais mecanismos para diminuirmos a temperatura corporal é a sudorese, acabamos por transpirar mais para conseguirmos libertar uma temperatura interior. Acabamos também por ter uma vasodilatação das artérias e das veias para estarem mais em contacto com o ar ambiente e também assim reduzir a temperatura, mas isto é à custa de muito trabalho do coração, como aumento da frequência cardíaca e muitas vezes com diminuição da tensão arterial. Principalmente já em pessoas que fazem medicação antihipertensora, é aí que está o problema, porque eles não conseguem nem aumentar a frequência cardíaca se fizerem medicação que a diminui, nem aumentar assim a pressão arterial, porque estão a fazer medicação que diminui. Portanto, os maiores riscos são uma sudorese, uma transpiração exagerada e, portanto, aí a perda de água e de íons, e a desidratação quando é grave, e depois também outras situações de insuficiência cardíaca, com o aumento da frequência cardíaca e da dificuldade do coração em compensar, por assim dizer, esta elevação da temperatura. Já lá vamos aos grupos mais vulneráveis, enquanto partilhamos então aqui os maiores riscos com foco nos idosos, grupos esses que são então de facto os idosos, crianças, também pessoas com doenças crónicas, mas de uma forma geral para todos nós, como é que nós nos podemos preparar para esta vaga de calor? O que é que devemos fazer ou evitar? Pronto, já é bastante falado, é frequentemente falado, mas acho que nunca é demais falar sobre este tema, porque estas pequenas atitudes podem alterar, podem salvar mesmo vidas. Pronto, aquilo que os três focos principais são a água e a alimentação, a roupa, escolher roupa adequada e o ambiente à volta. A água e a hidratação e a alimentação, a parte da hidratação é extremamente importante. Não tem que ser só a partir de água. Se não gostarem de água, pode ser feito com umas infusões, com chás, uma rodela de limão na água para tornar um pouquinho mais agradável. Há frutos também que têm um elevado teor de água, como o melão, a melancia, o ananás, que acabam por também ajudar a hidratar. E aqui a questão da alimentação também é muito importante, porque não só alimentar-se bem, com refeições mais leves, também porque a nossa digestão fica um pouco mais dificultada com o calor, mas também o armazenamento dos alimentos. Terem atenção à forma como se descongelam os alimentos, deve ser feito descongelamento no frigorífico e não na bancada. Isso é importantíssimo, claro. E depois, caso haja alguma comida que acabe por sobrar na refeição, guardar imediatamente para se depois quiserem consumir, não haver o risco de já estar estragada. Em relação à roupa, preferir sempre roupa leve, fresca, pode ser algodão, linho, são as melhores, e com uma cor clara, porque as cores escuras acabam por atrair bastante luz e acabam por aumentar o calor. E depois, em relação ao ambiente à nossa volta, é tentar que o ambiente esteja fresco. Nós sabemos que nem sempre é fácil ter
ar-condicionados, não é? na nossa realidade, mas tentar durante o dia fechar as persianas e depois à noite, quando a temperatura externa está um bocadinho melhor, voltar a abrir as janelas, deixar correr um pouco o ar e usar ventoinhas também é uma boa opção. Mas claro, as ventoinhas, se tiver o ar muito quente, acabam por fazer circular quase só que ar nem se quente. notam, não é? Sem dúvida alguma, ajudam sempre um bocadinho, Sim. mas quase que nem se notam. Portanto, lemos neste quadro então os principais cuidados a ter: hidratação, alimentação, arrefecimento e vestuário também, cuidados com o ambiente à volta e ainda a gestão das atividades de vida diária, exatamente como a sua doutora aqui nos partilhou. Tentar evitar as horas de maior calor, não é? Das 11 às 17, se for possível, não sair de casa e caso saiam, usar o chapéu de abas largas, com uns óculos de sol, com proteção UV, protetor solar também, muito sempre, importante, não é? Sempre, sim, várias horas. E estas dicas, portanto, podem fazer toda a diferença e é de facto para pôr em prática. Agora sim, nós temos aqui alguma responsabilidade em alguns grupos que são mais vulneráveis. Crianças, claro, não é? Temos sempre. E os idosos, Sra. Doutora, porquê que os idosos são um grupo que merece especial atenção? Os idosos, alguns idosos também, como as crianças, não têm a capacidade de se hidratar e, portanto, é a nossa responsabilidade fazê-lo. Mas os idosos são um grupo particularmente vulnerável porque acabam por, aqueles mecanismos que eu falei inicialmente, acabam por estar com o envelhecimento alterados. Não é patológico, é fisiológico do envelhecimento. Os idosos não transpiram tanto, as suas glândulas não produzem tanto suor, por vezes lá está, fazem muita medicação que alteram esses mecanismos antihipertensores, os medicamentos para o coração para baixar a frequência cardíaca e, portanto, aí já estão um bocadinho mais condicionados. E depois um fator importante é que eles não sentem sede, nunca. Não têm sede. Logo, não é necessidade de estar sempre a beber água, não é? Portanto, têm mesmo que beber água sem sentir Tem sede, que ser oferecido. Se eles não se lembrarem, oferecer de hora a hora um copinho de água. Claro, há sempre que terem atenção, doentes com insuficiência cardíaca, que têm que fazer alguma restrição hídrica, não estou a dizer... Há grupos particulares e é caso a caso, mas não havendo nenhuma insuficiência cardíaca, tem de se hidratar pelo menos um litro e meio de água por dia ou de líquidos, porque eles não sentem mesmo sede. Há idosos que estão polimedicados, pessoas com doenças crónicas, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos ou respiratórios. Portanto, é importante que mantenham a sua medicação também, não é? Claro. Nunca deixar a medicação sem falar com o médico assistente. Claro que na altura do verão pode haver, a tensão pode ficar um pouco mais baixa e ter que haver um ajuste da medicação antihipertensora, mas isso sempre falando com o médico assistente e tentando reduzir riscos como levantar-se mais devagar, quando se levanta da cama ficar primeiro sentado na cama e depois aí é que se levanta para tentar que o corpo se habitue um pouco ao estar de pé e depois falar com o médico, ver se faz sentido ou não reduzir algum antihipertensor. Claro, alguma medicação. Como é que nós podemos notar que um senhor ou uma senhora estão desidratados? Há alguns sinais assim que nos devem chamar a atenção? É assim, eles não vão dizer, porque não vão ter sede, não é? Só quando dizem já estão demasiado desidratados, pessoas mais idosas que começam a ficar mais confusas, mais irritadas, algumas prostradas, pode ser um sinal de desidratação. Ver a boca, ver aqui as mucosas, a parte da língua, é importante. Ver os olhos, muitos idosos, como já têm perda de tecido subcutâneo, acabam por ficar com os olhos mais encovados e é um sinal pode ser um sinal de desidratação e são principalmente estas os sinais. E se repararmos nestes sinais, é caso para ligar o 112 para os senhores serem observados? Se houver alteração do estado de consciência, aí sim, ligar a saúde 24 e perceber qual é a melhor orientação. Se o doente o idoso estiver estiver responsivo, mas começarmos a notar que está a ficar um pouquinho mais confuso, então oferecer água, colocá-lo num ambiente mais fresco, mas não gelado, porque senão pode haver aquele choque térmico, também é importante terem atenção a isso, até dar um banho com água morna, colocar uns panos molhados na nuca para ajudar a arrefecer um pouquinho a temperatura corporal.
Por isso é que é importante partilhar. E hidratar. Sem dúvida alguma, Claro. para nós termos isto em mente, para importante. agir se for necessário. Quando nós dizemos que alguém sofreu um golpe de calor, o que é que isso significa? Significa que já os mecanismos de compensação do corpo foram ultrapassados e a partir daí já precisa mesmo de ter uma assistência médica, de ser avaliado num serviço de urgência. Uma pessoa pode até desmaiar. Pode desmaiar, pode ter convulsões, pode ficar... é grave. E, Todas estas dicas servem precisamente para evitar essa situação. Exatamente. É? E a terminar aqui com um alerta muito repetido, mas nunca é demais partilhar, que não devemos permanecer dentro de um carro, precisamente que esteja estacionado ao sol, por exemplo, porque esta situação é muito perigosa. Exatamente, é muito perigosa por muito pouco tempo que esteja, pode ser para a criança, para o idoso ou mesmo animais, claro. Pode ser um fator de desidratação muito grande e elevação da temperatura corporal de forma irreversível e precisar de assistência. Claro. Às vezes as pessoas facilitam um bocadinho, não é? Exatamente. Vou deixar aqui, vou só ali no instantinho, 5 Exatamente. minutos, e esses 5 minutos são muito tempo, não é? Imagine dentro de um carro em que as temperaturas podem chegar aos 50 graus, por exemplo. Sra. Doutora, muito obrigada por estar aqui connosco no consultório. Obrigada por estes cuidados que nos deixa. Vamos todos, enquanto sociedade, claro, pôr em prática, porque nunca sabemos quando é que é importante ajudar o próximo. Até uma próxima oportunidade muito também. Obrigada. Muito obrigada por ter estado connosco. Ora, vamos já depois do intervalo abordar a doença hepática esteatósica, chamado fígado gordo, com o nosso médico convidado gastroenterologista, o Dr. Pedro Moreira, e vamos também ao encontro das suas questões sobre este tema ou sobre esta especialidade. Portanto, pode continuar a marcar o número de telefone 22-508-3297 para juntar-se a nós. Pode também fazê-lo por escrito, através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou do nosso WhatsApp 963-143-663. Coloque aqui a sua questão, divida connosco a sua opinião, partilhe o seu testemunho também, já depois deste curtíssimo intervalo que vamos fazer agora mesmo. Até já.